Can we get some girls in here? Careful what you wish for. Olá, fãs! Bem-vindos a mais um episódio de A Quinta Linha, um podcast produzido pelo NHLers, o primeiro e único podcast de hockey em toda a internet, ou pelo menos o único que você precisa ouvir. Eu sou a Mafê e nesse episódio nossa linha conta com Jess, bem-vinda de volta. Oi, gente! E aí? E fazendo sua estreia no pod, a editora-chefe do NHLers, Ju, tudo bem? Oi, Mafê! Oi, pessoal! Nesse quinto episódio vamos falar do fim da temporada da NHL. Cá entre nós, finalmente, né? Já estamos quase na metade de julho e ninguém aguentava mais esse negócio, esse tal desse hockey aí acontecendo. Pelo segundo ano seguido, em menos de um ano no calendário, o Tampa Bay Lightning é campeão da Stanley Cup, depois de vencer o jogo 5 contra o Montreal Canadiens lá na Flórida. A diferença esse ano é que os fãs puderam comemorar junto com seu time. Eles venceram em casa, o que dá um gostinho ainda melhor para o título, né? Para quem estava torcendo para eles, pelo menos. Então, antes de puxar aqui nossos comentários sobre essa final, queria lembrar que no nosso site teve a cobertura completa da série. NHLers.com é sua fonte primária de informação sobre hockey em português, por isso não deixe de ler os textos incríveis que a nossa equipe produziu durante esses playoffs. Lá você encontra em detalhes tudo que rolou na final e se perdeu algum jogo ou algum momento especial, é lá que você vai achar e ler tudo o que aconteceu. Mas então, me digam, meninas, o que acharam dessa série no geral? Vamos começar com as impressões da estreante de hoje, da Ju. Diz aí. Essa série, eu vou ser muito sincera e dizer que foi muito previsível. Apesar de eu não querer admitir isto, eu preciso admitir isto. O Tampa vinha trazendo um jogo forte já desde o ano passado, então eles levarem a série, todo mundo esperava que isso iria acontecer. Fiquei muito feliz do Montreal ter conseguido ganhar aquele jogo 4 e levantar a torcida dentro de casa. E fiquei feliz também pelas crianças do Montreal. Eu estou ansiosa para a próxima temporada. Para quem não sabe, eu fui uma das que super apoiou com o Caulfield quando teve o draft. E, inclusive, em breve perfil, não me cobrem quando, mas em breve. Hashtag soon. E a final em si ter sido em Tampa, eu imagino que para o torcedor deve ter sido uma realização muito grande, porque ano passado parecia que o time não ganhou de verdade, né? Porque nada parecia que estava real dentro daquela bolha. E eu, pessoalmente, não gosto muito de back-to-back. Eu acho que vamos dar a chance pro coleguinha. Tem muitos times na NHL, mas Tampa foi merecidíssimo, não tem como reclamar, apesar das nossas opiniões pessoais. Olha só, e você, Jess, o que você achou desse resultado, dessa final como um todo? Eu tô com a Ju, assim. Ano passado, eu não preciso revelar minha mágoa, né? Mas esperei. Apesar de que eu achei que foi merecido, meu time merecia ganhar, mas outro time também merecia. Tampa foi, ano passado, foi ali no meio de uma pandemia, sem público, os jogadores deveriam estar com a cabeça a mil dentro daquela bolha. Então, assim, qualquer time que ganhasse no passado seria super merecido. E esse ano também foi, né, gente? O time tá ali, ele vem construindo 2 temporadas boas. Apesar do ano passado ter sido como foi, eles conseguiram burlar toda essa parte que poderia pegar em cima deles, que é do emocional. Eles conseguiram passar por cima disso. Iniciar esse ano também, que no início a coisa não estava bonita, não tava, a gente teve um início de temporada mais fraco em relação ao público, a como era a bolha e tudo mais, para agora, que para esse final onde tinha arena cheia. E foi bem merecido mesmo. Para mim, o goleiro deles é um dos melhores goleiros da liga, a gente não tem nem o que questionar. E ele conseguiu mostrar o porquê que ele é um dos melhores. E é isso, o time mereceu. Eu queria muito que os Habs ganhassem, porque 28 anos, eu gosto de realmente ver esses momentos de coisas mais inéditas e tudo mais, assim. Mas, sim, foram 28 anos que mereciam uma taça? Merecia, mas a Tampa também estava muito bom e foi merecido. Não foi nada daquele jeito, tipo, não mereciam. Mereciam sim, apesar da mágoa, mas mereciam. Apesar da mágoa, fica registrado. Eu também, pessoalmente, estava torcendo para Montreal. É um dos times que eu gosto mais, além do que eu torço de verdade. E, assim, honestamente,
na atual conjuntura, nem sei se torço de verdade para aquele time que não deve ser nomeado no momento. Você também optou plano B, né, Mafê? Ah, tá muito difícil. Planos B e C a todo vapor, quem sabe até outubro. Mas acho que eu concordo com você nessas impressões gerais. Eu fiquei com um sentimento até de como não deu nem um ano completo desde a última entrega da taça, parece que foi, assim, a mesma vitória de novo, sabe? Parece que eles estão terminando aquele ciclo da Stanley Cup do ano passado, agora podendo comemorar de verdade, e o pessoal vai ter o dia com a taça e vai fazer, enfim, todo aquele auê. Mas nos registros, Tampa ganhou 2 temporadas seguidas, né? Essa é a verdade, por mais curto que tenha parecido o intervalo. E aí eu pergunto para vocês, será que já é a hora de usar aquela palavrinha com D? Tampa Bay Lightning é uma dinastia? Não. Olha, Tão direta. rápida, assim, Nossa, direta. desenvolva. Eu não sei, tipo assim, eu não acompanho, Tampa nunca foi um time que eu acompanhei, igual eu acompanho alguns outros da liga, mas eu não sei, eu não consigo sentir isso, eu não sei se é porque, como vocês falaram, parece que é a mesma temporada, não desmerecendo as 2 vitórias, mas é porque eles não puderam comemorar de fato, não puderam fazer tudo que um time faz a vez passada, então ainda parece que é a mesma coisa, né. Então, para mim, não dá essa impressão de que foram 2 temporadas. Uma foi curta, a outra ficou muito tempo parada. Não teve Eles não puderam ter público, eles não puderam fazer um desfile, eles não puderam fazer nada que os times sempre gostam de fazer. E isso acaba dando a impressão de que é a mesma temporada, tá, é a mesma vitória, a mesma coisa. A gente sabe que não é, mas infelizmente é essa impressão que dá, por falta dos eventos que a gente é acostumado a ver. E se a gente pensar, por exemplo, então, desde daquele vice-campeonato em 2015, que eles perderam a final, até hoje, assim, é basicamente uma estrutura muito parecida do time, né? O Brisbois e o John Cooper aí construindo e trabalhando com esse núcleo, pode dizer assim, desenvolvendo esses jogadores. Talvez se a gente pegar desse período onde eles começaram a mostrar não uma hegemonia, mas assim, um potencial de ser um grande time até agora e talvez no futuro uma das É, melhores franquias do rock. O que vocês diriam? Mafê, na minha consideração, eu ia falar justamente disso, que apesar de eu achar que ainda é muito cedo para a gente bater o martelo de falar, é uma dinastia, exatamente pela estranheza que foram essas 2 temporadas, né? E é estranho o único time ganhar as 2 temporadas que nós tivemos no meio de uma pandemia. Até parece que, sei lá, era destino, né? Assim, vamos Uhum. dar para eles, porque outros times podem ganhar numa situação normal. Mas eu acho que tudo vai depender da próxima temporada. Eu não estou dizendo que quero que eles ganhem de novo, não, mas daqui a tipo 2, 3 anos, Uhum. ver tanto que eles vão chegar na frente dos playoffs, justamente pela construção desse time e por todo o investimento que o time tem, né? Eu acho que quando a gente fala de times como Tampa, a gente não tem como deixar de lado o dinheiro que está correndo ali por trás e os benefícios que a equipe tem com isso. Uhum. E então, assim, eu pessoalmente não cravaria como uma dinastia, até porque tem muito tempo que não tem uma dinastia no hóquei, né? Todo mundo começou a fazer essa pergunta na época do back-to-back do Penguins, mas aí a equipe também não foi para frente. Então, eu acho que é muito cedo para a gente afirmar isso, mas eu acho que a gente pode sim estar vendo uma nova dinastia ser construída, mas eu acho que ainda não é. Certo. Na era do teto salarial, a gente tem meio que mini dinastias, né? É muito difícil você manter tanto um time junto pela forma como a liga é estruturada, mas também vencer várias vezes pela quantidade de equipes disputando, né? Como a gente via, a gente não, mas na história da NHL se viu por algumas décadas, principalmente antes dos anos 2000. Eu acho que eu fiquei com essa impressão um pouco, parte do desafio da NHL, que a gente sempre fala, Stanley Cup é o troféu mais difícil e mais melhor de todos, assim. Aquela coisa de, por favor, gostem do meu esporte, do hockey. É jogar as 82 partidas da temporada regular, né? E sobreviver a todos os absurdos que esse esporte Dos traz playoffs. quando as pessoas estão exaustas e o nível de entropia tá lá em cima. Então, eu acho que eu vi um pessoal comentando também, tipo, não sei se, apesar de, claro, o desafio da pandemia ser uma coisa completamente ímpar,
é a mesma coisa que a gente pode colocar, porque uma coisa que repara é em temporadas mais curtas, a gente tem mais probabilidade do melhor time ganhar. Não sei se vocês vão concordar, mas eu penso pelo menos em 2013, quando teve pós-lockout, foram só aqueles 6 meses também de temporada regular, Chicago disparou e era claramente um dos melhores times na liga. E agora, nos últimos anos, a gente teve uma temporada de 70 jogos, depois um período enorme de descanso e a volta na bolha, e uma temporada de 56 jogos com um calendário muito mais. Acho que muito menos desgastante, né, para times em termos de viagem, porque a gente tinha aquelas minisséries, e com tempo de descanso aparentemente um pouco maior, porque os jogos estavam um pouquinho mais espalhados, não tinha aqueles eventos de All-Star, de não sei o quê. Então, eu acho que por mais que eu gostaria muito de nunca mais ver uma temporada de 82 jogos, porque eu acho que é desnecessariamente longa e a gente finalmente teve uma prova disso, eu acho que com as 2 reduzidas dos últimos anos, o problema, talvez, de ter uma temporada que favoreça a qualidade de vida dos jogadores é que talvez o melhor time prevaleça. A gente tem um potencial de caos menor. Então, eu acho que essa temporada foi boa, porque, como você falou, os jogadores estavam menos cansados, eles conseguiram descansar mais. Eu acho que até o número de lesões diminuiu, né? Porque eu não posso falar com certeza, mas eu não lembro de ter visto tanto, tirando os playoffs, que acontece mesmo, tantos jogadores com lesões. Claro que, por exemplo, quem teve lesão na temporada passada e precisou operar ou tudo mais, acabou não conseguindo jogar tanto nessa temporada. Mas isso também porque a temporada passada terminou muito tarde, essa temporada começou muito tarde, então, assim, não teve aquele espaço, aquela época que eles geralmente levam para se recuperar, porque foi uma temporada típica, as duas. Mas eu senti que os jogadores eles conseguiam mostrar mais no gelo, pois eles estavam mais descansados, tinham mais tempo para treinar, mais tempo para descansar, até mesmo de uma cidade para outra, porque aqui a gente vê aquele calendário de Jonathan Towers, que ele queria justamente uma coisa nesse estilo, e provou que, apesar da NHL falar que não é tão fácil assim de fazer, realmente ela é benéfica para a vida dos jogadores. Então, acho que a NHL podia dar uma estudada realmente numa temporada menor para trazer uma temporada até mais dinâmica. Tá, vai ser o melhor time que vai vencer, então os outros times que corram atrás para melhorar o jogo, corram Time atrás ruim que lute. para melhorar. Pô, tem time que o Detroit Red Wings, gente, aquele time não consigo nem lembrar quem joga naquele time, pelo amor de Deus. Eu infelizmente lembro. Por um lado, a gente tem mesmo um sistema que recompensa, né, a mediocridade. E Então, acho que tem muita parece coisa que o para time mexer. Eu acho que essa história dessas temporadas mais curtas, né? Todas as duas, acaba com a sensação que a gente teve, que a gente teve 3 temporadas curtas em vez de 2, né? Porque teve a pausa maior foi justamente a antes da bolha, e não a de entre uma temporada e outra. Sim. E aí a sensação é que, de fato, é uma continuidade, né? E o pro Tampa mostrar esse jogo é como se não tivesse como mudar o time. Sabe, o nosso estilo de jogo é esse, a gente vai jogar assim, então vamos fazer isso. Já que a gente tá ganhando, vamos continuar. E os outros times não tiveram tempo hábil de correr atrás para alcançar o Tampa. E aí ele se tornou o time que ganhou de novo, porque não tinha outra opção, Não, né? e assim, eu gostaria que a NHL tomasse vergonha na cara e presenteasse o verdadeiro melhor GM do ano, que foi o Brisebois, com com a volta que ele deu, as piruetas no teto salarial, né? Porque um time que pode se dar o luxo de não ter um dos melhores jogadores, o Kucherov, a temporada regular inteira, e depois ele voltar da lesão para jogar os playoffs e aí fazer tudo que ele fez e contribuir para essa vitória, é porque a equipe, né? Quantas equipes poderiam ficar sem um dos seus melhores jogadores o ano inteiro, se garantir nos playoffs sem problemas, para depois ele voltar e fazer. Não, e aquela história, ele para dentro do time, mesmo que ele não esteja na sua melhor performance no gelo, né, pela lesão e tudo mais, dentro do vestiário ele é uma figura extremamente importante, Uhum. né? Então, sem dúvida, é um jogador que faz falta, né? Não só dentro do gelo, mas fora também. Porque um bom jogador, ele não é só aquele que marca gols. Não, a gente tem que olhar no completo. Ele tem que
ser bom ali no vestiário, ele tem que ser uma pessoa que ele consegue olhar os novatos, conseguir ali dar umas dicas, inspirar os novatos a tentarem também correr atrás, dar tudo de si. E o cara estava lesionado, não estava jogando, mas às vezes ele estava ali todo dia no vestiário com ele, estava nos treinos ali ajudando, pressionando, e isso acaba ajudando muito o time no geral, né? Porque um time que tá desconectado, que a gente não via em Tampa, porque às vezes a gente vê assim, time que entra no gelo, você fala, o que os jogadores estão fazendo? Parece que cada um tá fazendo um tipo de jogo, cada um tá fazendo um troço diferente, e no final não marca. Em Tampa a gente não vê isso. A gente vê um time conectado que trabalha junto e acaba que isso mesmo. Faltou um jogador importante, faltou, mas o time está tão conectado, eles trabalham tão bem ali, trabalham tão bem juntos que isso acaba ajudando o time a ir para frente até aquele jogador estrela poder voltar. Inclusive, eu acho que isso é um outro ponto de uma discussão futura, viu, Mafê? O que torna um jogador realmente o jogador, né? São o número de gols ou o que ele faz por trás, né? Claro que o Justo. número de gols conta, mas não importa. Mas mesmo se um jogador tiver um stats de gols altíssimo, mas ele não tá ali pelos companheiros, não impulsionar os colegas e não dar dica para os novatos, o que torna ele um jogador melhor? Né? E às vezes o cara que não faz tanto gol, mas dá muita assistência, tá ali por trás, levantando o time e unindo o time para fazer uma equipe mais forte, muito mais do que quem tá marcando gol. Né? Com certeza. São diferentes níveis de contribuição, né? E agora eu não tenho esse número aqui, eu vi alguém comentar, e não sei onde também, não sei se foi uma matéria que eu li ou alguma entrevista que passou, mas os números do Kucherov nesses playoffs, assim, a média dele por jogo, de todos os jogos disputados, contando um jogo que ele disputou, acho que tipo 40 segundos até ele ter que sair por conta de lesão. Foi uma lesão? Não lembro também o que aconteceu. Parece que foi há tanto tempo, né? Mas, assim, a média dele de pontos era para entrar para uma das melhores da história. Sim, eu vi esse comentário também. Como que ele conseguiu ser completo até nisso, né? Uhum. E aí fica um questionamento um pouco que a gente pode fazer no comentário sobre o MVP dessa série, mas aproveitando que a gente já puxou o assunto do Kucherov, eu queria que a gente comentasse aqui a coletiva pós-jogo de Nikita Kucherov. Para quem perdeu essa cena memorável, ele aparece para entrar no Zoom com a mídia sem camisa, com a cerveja na mão, depois da comemoração, já claramente mais para lá do que para cá. E as falas dele foram, assim, um poço de entretenimento. Eu vi na hora que tudo aconteceu, tava rindo pacas, me diverti muito, fui dormir, e aí, quando eu acordei no dia seguinte, me deparei com uma certa polêmica que aquilo tudo tinha gerado. Então, queria primeiro ouvir de vocês, como receberam essas falas do Kut. Começa com quem? Comigo? Você mesma, vai na fé. Então, né, eu estava linda e bela dormindo, porque sou proletariada, que levanta muito cedo, e fui ver isso só 5 horas da manhã do dia seguinte. Marina já começou o dia comigo xingando o Kucherov, né? Mas, cara, o cara tava tão bêbado, que eu assisti a entrevista depois, e eu não consegui entender, porque ele não falou nada com nada pra mim, tipo assim, né? Ele levantou a bola do Levski, muito bem, o cara realmente mereceu, ele realmente é um MVP, mas o que foi aquele comentário sobre o jogo 4? Os caras comemoraram como se tivesse ganhado a Copa. Meu filho, ele está com 28 anos sem ir para uma final. Eu ia comemorar por uma semana. Eu ia perder o campeonato e ainda estaria comemorando aquele jogo. Pelo amor de Deus, ganhar em casa, não foi? O jogo 4. Então, assim, realmente, eles mereciam comemorar. Me fala que o Brasil perdeu 7-1 para a Alemanha. Se hoje o Brasil jogasse contra a Alemanha, a gente ganhasse nem que fosse de 1-0, eles estariam rindo da cara da Alemanha por uma semana. Isso aconteceu, inclusive. Foi a final olímpica, não foi? Sim, foi a final olímpica. Não foi nem contra o mesmo elenco. E ainda assim... Tipo, sub-20 lá. Foi. Tinha tipo um único jogador lá. Se tivesse ganhado de 10-0. Então, assim, vou criticar Kucherov, quis pegar a cara no asfalto quente, porque fiquei muito brava com aquilo de manhã cedo. Achei desnecessário, sim. Insira aqui o discurso da Rafa no BBB. Então, assim, para mim,
ele não deveria ter dado aquela entrevista. Só isso. Se você é profissional, você acabou de ganhar um campeonato. Espera pra beber, você já sabe que vai ter que dar entrevista, espera pra beber, espera 10 minutinhos, você vai conseguir beber depois. Quanto que aquele homem bebeu pra ficar bêbado daquele jeito? Tão rápido, né? O que ele tomou? Vodka pura, rum puro, sei lá, fala uma bebida forte, porque ele ficou bêbado muito rápido, todo mundo conseguiu dar entrevista tranquilo porque ele fez aquilo. Não entendi até agora. Não me conformei também. Gente, polêmicas Isso, de fato. polêmicas. Eu tô muito chocada com esse ódio. Eu só consegui agradecer a Deus que a gente teve a figura do Kucherov fazendo isso ali em frente às câmeras. Mas tudo bem. Trago meus comentários depois. Deixa eu dar os meus comentários, então, que eu vou falar de uma forma um pouco mais tranquila do que a Jess, assim, sabe? Em primeiro lugar... Ele. Aqui está. Em primeiro Tá lugar... bom, já deu o seu hate aí, segura aí. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu não tenho nada contra o Kucherov, tá bom? Estou apenas analisando este vídeo específico. E, segundo lugar, eu, como entretenimento, achei ótimo, sabe? Assim, parabéns, você conseguiu entreter vários fãs, mais do que levantar a Stanley Cup, talvez, né? Mas, do ponto de vista profissional, eu achei aquilo absurdo, sabe? Assim, para quem não sabe, eu sou jornalista de formação, então eu fiquei me colocando no lugar daqueles profissionais ali. Já é difícil você ter que fazer uma coletiva de imprensa pelo Zoom, sabe? E você conseguir fazer uma pergunta ali com tanto de gente que tá ali, você entra numa fila, nem todo mundo consegue, e aí o atleta tá ali para te responder sobre o trabalho dele, ele ainda tá sendo um profissional, ainda não tá liberado para ir comemorar. Como que você se sentiria no lugar desses jornalistas, sabe? E teve até um que eu não vou saber mais qual foi a pergunta exata que ele fez, que o Kucherov deveria falou, não, eu não entendi, repete aí, tipo, o cara tava tão bêbado que ele não conseguia entender as perguntas, sabe? E eu não sei se ele de fato estava bêbado, se ele estava fazendo um tipo justamente para falar, eu ganhei isso aqui de novo, então eu posso fazer o que eu quiser. E foi uma total falta de respeito com os jornalistas, com o pessoal que estava trabalhando ali, com o próprio pessoal da NHL que estava ali por trás, né? Igual chegou uma pessoa para oferecer água para ele, eu não sei o que era, ele foi brigou com a pessoa. E talvez com os próprios colegas de time, né? Porque ele foi escolhido dentre todos os jogadores para ele falar. Tudo bem que o nome dele é importante na equipe, mas ele poderia ter se contido um pouco, sabe? Não precisava daquilo tudo. Então, eu não vou ser, tipo, não vou ficar passando pano, não. Quem gostou, quem riu, ótimo, foi um ótimo entretenimento. Mas do ponto de vista profissional, assim, eu confesso que eu fiquei bem agoniada. Não sei se eu, jornalista ali, estivesse fazendo uma pergunta, o que eu faria, sabe? Eu não sei, talvez eu teria chamado a atenção. Eu teria se eu tivesse espaço, né? fechado o Zoom. Gente, Fica aí. Mas meu eu ando sem Deus. paciência pra gente avacalhando meu trabalho, né? Então, assim, Pois é. leve em consideração isso. Mas como a Ju falou, eu acho que foi muita falta de profissionalismo. Eu acho que ele não teria nem feito certos comentários se ele tivesse sóbrio, por exemplo. Né? Ele teria sido um pouco mais profissional. Poxa, todo mundo conseguiu dar uma entrevista legal, bacana, eles realmente mereceram a vitória. Eu não estou desmerecendo isso. Eu acho que foi desnecessário a forma como ele agiu e falou durante a entrevista. Eu acho que foi um pouco de falta de respeito ali com os colegas, com os jornalistas, todo mundo estava simplesmente fazendo um trabalho, sabe? E, ótimo, ele quer comemorar, parabéns, venceu, ótimo, mas cara, você não terminou seu trabalho ali, sabe? Ele é jogador, o trabalho dele é ser jogador, o trabalho dele é dar aquela entrevista, sabe? Como que você agiria se chegasse no seu emprego totalmente bêbado, sabe? A minha crítica é a esse ponto, sabe? Não é o que ele falou. O que ele falou, ótimo, vamos rir. Mas, enfim. Eu entendo o posicionamento de vocês, entendo alguns argumentos, mas discordo parcial e totalmente em alguns pontos. Peraí que tá passando um helicóptero ali, não sei se vai atrapalhar muito a minha fala, mas vamos esperar. Pronto. Do ponto de vista profissional, eu acho que aquele não é o espaço para ele ser sério, uma entrevista pós-vitória, porque pensando no contexto do Zoom, o hockey, a gente não tem esse costume de dar a coletiva de imprensa, né? Que nem no futebol, você sobe no pódiozinho lá e fala com todo mundo. Era um momento em que
os jornalistas entrariam no vestiário, iam falar com os jogadores individualmente, ia estar todo mundo jogando champanhe, em êxtase. Eu acho que foi, na verdade, um momento muito positivo. Eu vi muito jornalista comentando que nem entrou na entrevista do Zoom, porque falou, gente, a última entrevista do Zoom no ano, sabe, não aguento mais, não vejo a hora de voltar para os vestiários, não quero mais ver essa chatice, que é só a gente lá e o cara sentado respondendo, puts in deep, não sei o quê. E para quem entrou foi uma experiência completamente diferente, sabe? Pela primeira vez, a gente sempre fala, jogador de hockey que não mostra personalidade, é porque os comentários são sempre a mesma coisa. E a gente viu essa personalidade. E, assim, também não concordo com o comentário, deixa Montreal comemorar, coitados, mas eu entendo de onde ele vem, de um ponto de vista de atleta, né, de provocação, de causar mesmo, jogar uma polêmica, falar, gente, vocês comemoraram aí, mas quem comemora agora sou eu, porque a gente que é o bom. E eu achei, assim, acho que o meu comentário na hora foi até, ele fez muito mais pelo hockey do que a NHL em 100 anos de marketing, ou quase, de promoção. Então, eu vi como uma coisa extremamente positiva. Eu entendo esse negócio de você querer comentários mais sóbrios, mais lúcidos, mas eu acho que foi um momento muito especial. Eu acho que quem estava ali pôde apreciar bem esse tipo de comentário, porque vai ter depois toda a pós-temporada para falar de outras coisas mais sérias e até no dia seguinte, né, você entrevistar o pessoal com... Como que fala? As entrevistas de saída, de quando eles vão fazer as reuniões da equipe, porque eu acho que não tem como a gente esperar do jogador que depois de levantar a Stanley Cup e tá comemorando, ele voltar e ficar centrado e sério e falar, não, porque não sei o que, é muito legal mesmo e acho que é assim que eu me sinto, mas tudo bem. Eu Não, mas entendo de onde assim, vocês Mafê, vêm. só para deixar claro, sabe? Eu não sou contra o entretenimento, Sim, sabe? sim, Ele eu ter ido entendi. lá, tipo, sem camisa, meio bêbado, tudo bem, mas eu acho que a forma como ele conversou faltou respeito, sabe? Mesmo você estando num momento informal, mesmo você estando igual no meio de um vestiário, todo mundo jogando champanhe igual deveria ter sido, né? Você tem que ter um respeito ali, e foi isso que não teve. Então, do meu ponto de vista, Uhum. como profissional, a minha crítica foi esse ponto, sabe? Não a personalidade, não o que ele falou, apesar da fala do Montreal, né? Mas, o meu ponto de vista, a minha crítica tá nesse ponto. Fora isso, gente, vamos mostrar Eu personalidade, entendo. por favor, quero entretenimento, Sim. É que né? eu vejo um pouco, talvez, tipo, quando você vai como jornalista, é meio que você entrando no espaço de trabalho deles, né? Então, pelo menos eu esperaria ver mesmo assim, não, sejam autênticos e incríveis, eu sou uma mosca na parede, me mostrem as coisas realmente como elas são, ou como deveriam ser. Não, eu realmente acho que ele deve. Eu realmente bato assim nessa tecla de que jogador tem que mostrar personalidade, não deve ser um robozinho. Eu realmente me irritei com o comentário sobre Montreal. Não, tirando o fato de que eu não entendi muita coisa da entrevista, porque mesmo com a legenda automática, eu fiquei ali tentando fazer sentido ao que ele estava falando. Eu acho assim que os jogadores têm que mostrar, igual, poxa, eu gostei muito do comentário dele em relação ao Vazzy. Eu achei assim, sim, vamos levantar a bola do pessoal do time, eles merecem. Até a zoeira depois, né? Ele foi claramente o melhor goleiro e eles deram Vezina pra aquele fulano lá em Vegas. E só é o Marc-André Fleury, né? Não, aquilo eu achei maravilhoso. A gente tem que, a gente tem que Eu valorizar vi nossos alguém amigos falando, mesmo, galera. Tá certo. Exaltado. a gente Quem entra é Fleury? fala, eu entro, nossa, melhor site, coisa mais perfeita, outro não existe. A gente fala isso porque a gente tá levantando a bola dos nossos colegas de trabalho. Eu não estou julgando isso, eu estou julgando simplesmente Sim. o fato de não entender bosta nenhuma do que ele falou direito, né? Porque Ele podia ter feito a mesma coisa, mas um pouquinho assim, estiquinho, assim, mais contido para as Justo. pessoas entenderem a mensagem chegar nos outros e ter um pouco mais de respeito. não, eu acho assim, até porque a gente quer ver eles mostrando personalidade, não só quando tá bêbado. Eu não quero que eles estejam caindo de bêbado para poder mostrar que são humanos, que não são robôs, né? Como a gente fala. Mas eu quero ver eles assim, sóbrio, no gelo, nas entrevistas,
Tudo igual quando eles postam eles treinando, que de vez em quando você vê uma brincadeira ou outra. Eu quero ver isso realmente, mas numa forma que eu consiga entender o que eles estão falando. Acho que isso é um ponto fundamental que você tocou, de a gente não precisar esperar o último jogo, a vitória da Stanley Cup e 3 taças de champanhe e uma cerveja e meia depois, para um jogador mostrar essa personalidade, né? E dar esse entretenimento que as pessoas querem ver. Acho que muito disso vem um pouco pela de fora para dentro, né? Então não a gente, mas a mídia do hockey e a NHL e os times em si têm uma grande pressão de que eles têm que ser conservadores e robozinhos e aquela coisa insuportável, e quando acontece alguma coisa fora da casinha, vai todo mundo caindo em cima. Não, porque você tem que andar na linha. E aí a gente acaba perdendo esses momentos e tendo que esperar acontecer da forma mais inusitada, né? Que seja o Kucherov bebaço sem camisa falando com a mídia depois de ganhar a Stanley Cup, e não em qualquer entrevista que ele poderia ser uma pessoa divertida e legal, sem estar Trêbado. trêbado. Então, vamos falar de mais pessoas ficando bêbadas, né? A gente vai ter as comemorações na Flórida, o verão com a Stanley. Eu acho que nos últimos anos não teve ainda nenhum momento que superou o que foi o Ovechkin e seu verão com a Stanley. E acho que vai ficar a expectativa para ver o que vai acontecer. A gente viu já alguns vídeos do pessoal tirando foto do bebezinho ali batizado na taça, jogando golfe, depois vão fazer o desfile, vão, né, tentar destruir a taça e o pobre guardião do troféu vai ficar, meu Deus, não façam isso, não derruba. Coitado, deve ser um dos trabalhos mais difíceis Se do eles não mundo, mais perderem a taça, tá estressantes. bom. Se eles não perderem, se eles não quebrarem ao meio, né? Se eles não começar a jogar de um lado pro outro. Eu adorei que o perfil da taça no Twitter já falou assim, viu, gente, eu sou muito grande para você jogar, porque o Tampa Bay Buccaneers foi campeão do Super Bowl na NFL, e aí Tom Brady tava lá, ele e o Gronk, se divertindo que o troféu tem meio que uma bola de futebol americano, né? Mas ele é menorzinho que a Stanley. E aí estavam lá se divertindo, jogando de um barco pro outro. Não, se vocês tentarem jogar Stanley Cup aí, ela vai ficar perdida no fundo do mar, né, Então, galera? acho que não é uma boa ideia. E se jogar num lugar que tem chão também não vai dar muito certo. Nossa. Eu imagino que ela é muito pesada. Se ela cair no mar, ela pega e cai e afunda de vez. Não tem. Gente, ela é muito pesada. Eu Não, já fico tem uma surpresa com história, como eles levantam aquele negócio como se fosse uma pluma. né? Nossa, ó, tem uma história que o Gretzky conta naquele livro 99 Stories of the Game, que a Stanley Cup uma vez, eu não vou mesmo pergunta qual ano, qual time, qual jogador, mas ela ficou sumida por uns bons anos na casa de piscina de um jogador. Eu não duvido que o Tampa vai conseguir sumir com essa taça por algumas semanas, sabe? Não duvido mesmo. Não indo pro fundo do mar, tá tudo certo. Ainda bem que não é o meu trabalho cuidar desse Tipo pobre desse isso. troféu. Pode imaginar o que eles estão fazendo assim com a taça, não tem? Eu ia infartar, ai meu Deus, eles estão jogando não sei o que, eles estão brincando com ela, estão jogando, estão deixando ir na mão de todo mundo. É. Não, e ele deve ter cada história assim, de coisas que ele viu e pode compartilhar ou não. Nossa. Não, e vamos agradecer que lá tá todo mundo vacinado, né? Porque todo mundo bebendo da mesma taça. Ai, o Covid, a festa que ele faria. Não sei se tá todo mundo vacinado. Gosto de acreditar que sim, mas a gente sabe que tem umas cabecinhas aí meio fraca, né? Nessa liga A gente e nas espera, né? torcidas e em todo lugar. A área estaria colocando a regra de que só joga quem está vacinado, só participa quem está vacinado, só entra na arena quem está vacinado. E se você não quiser, você que lute, assista da sua casa, perca seu dia de trabalho. Não, inclusive o Justo. Avalanche fez isso, né? Na temporada regular, eles estavam vacinando quem chegava lá sem vacinar. Eu achei isso o máximo. Não, maravilhoso. Os Estados Unidos, assim, deve ser muito legal ser rica e plena, que nem os Estados Unidos, porque você pode se dar o luxo de falar, gente, venham aqui assistir o jogo do seu time, na compra de um ingresso você ganha uma vacina. Se você comprou o ingresso, você chega aqui e você pode tomar a sua vacina também. Se você não comprou e não tomou nenhum dos dois, você pode fazer os dois na bilheteria e no posto de vacinação ao lado do estádio. Né? Só que Nossa, eu perfeito. estaria linda e bela e vacinada. Must be nice. E indo em jogos. Não estou com inveja nenhuma, imagina. Né? Queria. Não sou triste brasileira todos os dias da minha vida.
Mas, gente, vamos trabalhar um pouco com as hipóteses. Eu quero saber o que vocês fariam no seu dia com a taça. Top atividades, assim, que vocês Eu gostariam sei de que eu levar não ela. faria. Eu não beberia nem comeria nada que cair naquela taça. Nojento, Higiene básica em primeiro lugar. Ó, eles colocam a cachorra ali, eles colocam criança pelada. Imagina as crianças fazendo xixi e cocô naquela taça, você já pulou. Coloca cachorro. Aí eles colocam bebida, comida, coloca água para poder dar as crianças. Leva Ó, tá aí o que eu faria. imagináveis. Como uma boa virginiana, a primeira coisa que eu faria pegar essa taça era lavar umas 5 vezes, passar álcool. A taça e ainda assim não comeria da taça. Exatamente. Meu Não sei, eu Deus. acho que eu dormiria agarrada com a taça para início de conversa. Me entregasse assim, me entrega 10 horas da noite que eu já vou pegar, dormir, abraçar ela, limpar e higienizar, eu já dormiria abraçada com ela. E, sinceramente, não sei, eu acho que eu ia levar ela para passear, eu ia ficar sentada admirando ela. Que nem eu, até quando a gente senta para admirar, por exemplo, a estante de livro arrumado, eu ia sentar para admirar a Stanley Cup, mas eu não ia comer nem beber dela. Justo. E você, Ju? Aí, igual eu falei, em primeiro lugar eu ia limpar a taça, né? Vamos lavar aí. Aí eu acho que eu deixaria ela num lugar assim para admirar e mandaria para todos os parentes, tipo, olha o que eu tenho e vocês não. E com a taça, eu e a taça tomando café, eu e a taça deitada. Eu e a taça assistindo Álbum de Netflix, casamento, galera. assim, né? Com certeza. E eu Adorei. fotógrafo profissional tirar fotinho de casamento com a taça. Acho que eu seria dessa também. Planejaria um passeio bem legal, bem lindo. Escolheria aquele look e faria o book do ano, assim, eu e a Tassi, de todas as fotos que eu puder precisar para a vida, já fazer várias reações também que eu posso mandar como figurinha nas conversas depois. Óbvio. Várias figurinhas da taça também, né, gente? A gente bota uns Colar olhinho e boquinha. Tá ótimo. Eu acho que a única coisa que eu não faria também seria tatuar a taça. Não iria. Não sei. Eu acho que por um lado é legal, assim, se você poder tatuar a taça, assim, que nem jogadores que vão, né, atletas, né, que vão para as Olimpíadas e podem tatuar os anéis olímpicos porque falam assim, olha, eu fui para as Olimpíadas, você não. Com certeza. Eu acho que eu faria uma tatuagem de homenagem ao campeonato, mas não da taça. Legal. Porque eu acho que não é visualmente bonito para colocar assim no corpo. Eu acho que os anéis olímpicos são mais bonitos do que a Stanley Cup para a tatuagem, deixando isso claro. Agora eles vão liberar para ir para as Olimpíadas? Eu não lembro. Já foi liberado, não foi? Como é que ficou decidido? Então, não sabemos, é uma grande incógnita. O COI tá aí até o pescoço com os problemas de Tóquio, né? Aparentemente, tá demorando para resolver esse negócio. Eu acho que eles só vão definir isso depois que acabar Tóquio, porque o Tóquio vai ser quase que um teste para ano que vem, né? Para ver se vai dar certo, se pode ter Olimpíada, como é que vai ser. Então, não tire dos jogadores o prazer de tatuar as Olimpíadas de eu fui, eu tava. Fato. E pensando se vocês ganhassem 2 anos seguidos, pensando recentemente aí, teve os Penguins e agora a Tampa, se você tivesse que comemorar 2 vezes com a Stanley Cup, você repetiria o rolê do ano anterior? Ou tentaria fazer algo completamente fora da caixinha? Se no primeiro ano eu fiz um álbum de casamento, no segundo a gente faz um álbum da lua de mel. Amiga! Uai! Uau! Então Vocês tá que deram bom. ideia, a gente leva ela pra, sei lá, pra Bahamas, já que eu vou ter dinheiro da taça, né? Assim. Não, Bahamas não. Se eu tô rica, eu vou pras Maldivas. Pode ser também, em qualquer lugar. Daí a gente faz o book de lua de mel, assim, lá na praia, de boa. Não, vai pras Maldivas fazer o look da taça na cestinha, assim, da bicicleta, você andando naquela pontezinha. Nossa. Alguém faz um meme com isso, por favor. Volta ao mundo com a Stanley Cup. Fingindo que só eu ganhei, né? Não tem mais 50 pessoas pra dividir Eu ia com a sumir com a taça. Que nem fizeram. Isso iam achar uns anos depois que eu já tivesse rodado o mundo. Eles vão até de aniversário de 50 anos. É, gente, é pra isso que tem as réplicas, afinal. Então, falando ainda dos prêmios, o Vasilevski foi considerado o MVP dos playoffs, com o Smythe, né, o jogador mais valioso para o seu time. Justo, vocês dariam para outra pessoa?
que a gente pode comentar dessa performance do Vaz, já que ele foi finalista do Vezina, mas novamente um fulano lá em Vegas que ganhou e não ele. Eu achei super justo, porque não adianta nada você ter um time que marca gol se o time também não consegue defender o gol, né? Então, se não fosse por ele, eu acho que essa situação poderia ter sido muito diferente, porque todos os times que eles enfrentaram durante os playoffs foram times que deram duro para tentar chegar à final. E se não fosse um bom goleiro, não adiantaria nada ter um time que marca gols. Não é Florida Panthers. Ai, tadinho do Panthers. E seus 3 goleiros fracassados, coitados. Ai. Mas eu ainda acredito em Spencer Knight. Voltando, eu também super concordo com a Jazz, não, acho que não teria outra pessoa, não. E é isso mesmo, tipo, ser um goleiro, um time não é nada, né? Assim, você pode até fazer um tanto de gol, mas sua defesa tá ali aberta, não adianta nada. Uhum. E acho que o fato do jogo 5 ter sido um shutout para ele consolidou mais ainda esse prêmio. Né? Com certeza. No jogo decisivo, você ainda fechou, literalmente, todas as chances do outro time marcar e deixou o seu time ganhar de 1-0. Assim, um placar para Stanley Cup, pro último jogo da Stanley Cup, tipo, muito xoxo, né? 1-0. Mas isso só mostra como que a defesa de ambos os times estavam trabalhando, né? E o Tampa ter conquistado essa vitória em cima da defesa, não tinha como dar o prêmio para outra pessoa. Eu sempre atrelo a isso. Quando a gente vê um placar, principalmente jogos importantes, que foi um placar baixo, não é porque os times são ruins, é porque os times são tão bons que ninguém consegue marcar, né? Porque ele tá ali, é um trabalho em conjunto do goleiro com a defesa, né? Que torna o jogo até mais emocionante, porque você fica ali apreensível. Meu Deus, quem vai ser o primeiro a marcar? Quem vai conseguir ganhar esse jogo? Já que você vê que todos os 2 goleiros estão ali pau a pau, estão no mesmo nível praticamente para poder conseguir isso. Aliás, fica a apreciação a Carey Price também nesse nosso episódio, porque Nossa, com certeza, como né? jogou este homem e carregou um time razoavelmente mediano de Montreal, especialmente na defesa, nas costas. Sejam ditas. Eu acho que pro Price essa final, ter chegado nessa final foi quase como ganhar, né? Por toda a carreira dele, tudo que ele fez e ter conquistado esse resultado. E eu acho que para a próxima temporada, Montreal vai ser um time que os outros times podem parar de ficar menosprezando eles, né? Porque eles estão começando a se mexer. Demorou, mas tá aí. Então. Foi uma coisa que acho que o pessoal, mais das analytics, que deu para ver assim, tipo, gente, ó, se você analisar os números e como a temporada andou, tirando todas as coisas extra-gelo, lesões e o calendário meio de ponta cabeça que esse ano foi, e eles estarem jogando só no Canadá, o time era melhor do que ele pareceu na temporada regular, então, voltando para a divisão Atlântica, sei lá, né, se não vai dar trabalho para pegar aquela última vaga dos playoffs, ou até nem pegar a última, pegar uma dos top 3, top 4. E não sei onde que eu ia com esse pensamento, já esqueci o começo da minha frase, mas acho que era isso, né? Montreal não era tão ruim quanto a gente pensava, e claro que teve muita sorte do destino envolvida, como em todo hockey, porque afinal é um disco de borracha pra lá e pra cá e pessoas patinando, correndo em cima de facas num rink fechado de gelo. É um esporte meio aleatório, a gente pode dizer. Mas acho que tem muito crédito, sim, para dar para eles ter chegado até aqui. Pode ser que não seja tão positivo no fato das pessoas estarem. Pelo fato das pessoas estarem exaltando o Bergevin e agora do Charme, que não fizeram aquele trabalho tão excepcional, mas os resultados podem justificar, enfim, uma extensão de contrato. E a gente vê muito, né, aquela mudança da cabeça do fã que uma hora tá pedindo o pescoço do GM, do treinador, e na outra hora, quando chega em algum lugar, tá, ai meu Deus, vocês são incríveis mesmo, vocês são os melhores. Eu acho que a gente deve sim, falar bem do Carey Price de Montreal, porque realmente eles fizeram uma temporada que o povo não acreditava que eles iriam
Ninguém acreditou que ele iria avançando igual ele foi avançando e chegar à final. Mas eu confesso que eu tenho aquele medinho ali, porque a gente vê os Penguins que tiveram back-to-back e na temporada seguinte foi um desastre. Temos Dallas, que ninguém acreditou que ia chegar na final. Eu, como fã, não acreditei que chegaria na Eu final. não acredito até agora. Eu acho que eu ainda estava meio Foi um iludida por sonho, causa. Foi um sonho. foi um sonho. Foi uma ilusão de pandemia. Exatamente. E aí você vê essa temporada que o time foi. Nada. Eu não queria falar mal assim, entendeu? Mas o time Nada. uma porcaria e não chegaram nem aí aos playoffs. E o meu medo é justamente esse, ter sido só um lapso de conseguiram, foram um pouquinho de sorte ali com um jogador, 2 bons, e depois eles voltarem a decair, porque eu ficaria muito triste ver Montreal decaindo assim, depois de terem lutado para poder chegar numa final após 28 anos, né? Então, Eu acho que a diferença do time do Dallas do ano passado para esse Montreal é que o time de Montreal já vinha investindo nos jovens jogadores há mais tempo, né? Então, eu acho que essa nova geração aí pode talvez mudar o rumo do time. Não estou dizendo que eles vão ganhar a taça ano que vem, mas que eles podem ganhar uma competitividade maior, que foi algo que o Dallas não fez. Né? A gente via, eu lembro da gente comentando no Twitter ano passado, eu e a Cris, eu não lembro se a Jess também falou, que o Dallas simplesmente menosprezando os jogadores mais novos, né? O Gurianov carregou o time até a final. E depois você nunca mais viu o jogador, tipo, zero investimento. você Então eu vê acho que tem essa diferença que o Hope são um dos melhores jogadores atuais do Dallas, junto com o Guri, e você não vê o Dallas dar o espaço necessário para eles. Eles podem até falar do Miro? Falam, mas não. mas só, e enquanto que o Montreal não, eles estão colocando tudo em cima dessa nova geração aí, inclusive a gente vê isso inclusive nas próprias redes sociais, né? E quem que eles estão usando nas artes, né? Uhum. Quem que eles estão divulgando? Dallas não fez isso. Essa decisão da comunicação vem de cima, não é só uma marketing ali. Então, eu acho que tem essa diferença aí entre os dois times e que apesar, eu acho que o Dallas foi muito mais sorte do que Montreal. Montreal, de fato, lutou para chegar onde chegou e mostrar a relevância que ele tem no esporte, né? Porque, apesar da gente falar de história, que é muito difícil hoje a gente olhar para trás, mas o Montreal tem uma relevância muito grande na história do hockey e é muito triste ver um time desse tamanho não voltar a ter grandes jogos, né? E foi muito legal ver as reações, né? As pessoas, o Jay Baruchel, por exemplo, pirando na frente da televisão. Não sei se vocês viram esse TikTok, acho que foi a esposa dele que postou, ele gritando assim: meu Deus, a gente tá na final, não acredito. Ele que é uma figura super divertida aí das redes, mas né, do audiovisual, ele dirigiu o filme Goon. E tem aquele livro, né, dele que é meio na pegada do Steve Dangle, assim, nasci nessa desgraça e o time não me dá um momento de felicidade. Mas eu acho que entre Canadian e Stars, talvez Dallas para mim não parece que tá no mesmo momento. Eu acho que Montreal tá ainda antes do desenvolvimento de onde Dallas está com a nova geração. E foi um pouco mais fruto das circunstâncias, assim, desse pessoal chegar e por tudo que aconteceu, conseguirem alavancar o time. Mas, para mim, eu acho que eles ainda estão um pouco na subida Não, com de aproveitar certeza. esse pessoal. Com certeza. E, coitado de Dallas, eu acho que também foi um pouco de azar desse ano, assim, não só lesões e crise de Covid e todos os problemas, mas também do Juuse Saros ter roubado a vaga deles no final da temporada, jogado um absurdo. O Nashville estava pronto para vender o time inteiro e, de repente, eles tiram essa quarta vaga dos playoffs que estava parecendo que ia muito cair para Dallas, né, se o time continuasse na mesma constante. Eu, sinceramente, não achei ruim o Dallas não ter ido, porque, como eu falei, eu acho que o time não demonstrou que merecia ir. Para mim, não só ele, como muitos outros times, que parece que eles insistem muito na velha guarda. A culpa é daquele uniforme neon. Eu não consigo uniforme neon, eu consigo me enxergar no escuro com ele.
sabe? Dallas me presenteia para poder provar. Boa. Mas eu acho que, assim, foi o que a Ju falou, os Rabs, eles investiram ali nos novatos. Muitos times, a gente sabe que tem muito novato bom, não só o Dallas, mas no geral, muitos times da NHL têm jogadores bons que eles não insistem, pelo contrário, dá mole, troca de time. O Nick foi um desses, foi trocado de time, mostrou que Não, eu achei o máximo. ele nem jogou pelo Vegas, se não me engano, Foi né? trocado. Foi E aí trocado. depois ele elimina Vegas. Eu achei isso a maior ironia que podia existir. Confesso que foi muito entretenimento para mim. Os times não queriam no draft e o NHL, assim, pelo menos aqui, que a gente, pelo que eu vejo da gente, somos. Desde o início a gente tá ali, não, mas ele merecia, ele é bom jogador, ainda vão chorar, vão reclamar. A Marina falou, Ju falou, todo mundo falou. E realmente o jogador tem muito potencial e não quiseram ele por causa da altura. Gente, 1,70 não é baixo. Você põe um sapato, você fica até um pouquinho mais alto. E, tipo assim, ele sabe jogar aquilo a favor dele, o tamanho dele, ele sabe usar aquilo a favor dele. E eles não prestam atenção nisso, eles querem insistir nos mesmos jogadores de sempre. O Braden Point é a mesma coisa. Assim, Tampa tem um histórico meio ruim de draft e de prospecto ultimamente, e o acerto que eles tiveram foi selecionar o baixinho lá que ninguém quis. Sim, exatamente. Eu acho que o Tampa chegou onde está hoje, muito pela ajuda do Point também, que ele carregou os novos para cima, né? Levou o time para frente, ao invés de insistir nos jogadores que já estão lá há muito tempo, né? Novamente, nossa teoria de que os times que investem em jogadores e só uma correção, Jess, que você estava falando aí que o Montreal investiu. Eu acho que a gente não pode colocar no passado. Eu acho que eles ainda estão fazendo investimento, e é isso que a Mafê falou, ainda é uma construção. O Dallas, por exemplo. Entendeu? Não, sim, mas tipo, que eu falo comparando os dois times, né? O Dallas começou a investir e aí deu um resultado e parou, né? E o Montreal não, eles estão dando sequência a isso, assim como outros times também estão fazendo esse mesmo movimento, que é um movimento que deve ser feito no hockey, né? Não tem como você esperar um jogador de 29 anos ter o mesmo rendimento de um de 21. Até porque, se a gente levar em consideração, o time ele tem que ser uma coisa trabalhada continuamente. Sim, exatamente. Não tem isso aqui deu certo, vamos parar aqui, vamos ver onde dá, não. Não é porque eu tenho uma estrela que eu não tenho que investir em quem vai ser a próxima. Exatamente. Né? Com certeza. Esse espaço é dedicado aos nossos patrocinadores. Se você tem um produto, uma marca ou uma mensagem a divulgar, entre em contato com o NHLas e se torne um colaborador do nosso projeto, porque todo dia é dia de apoiar mulheres no esporte. Bom, a NHL, olha eu. A NHL sempre nos dando o que falar, e infelizmente não são sempre coisas boas. Né? Como a gente comentou no episódio passado, o Gary Bettman, comissário da liga, ele ia dar uma coletiva de imprensa antes do jogo 1 na final, como ele dá todo ano, e aconteceu dessa vez, na segunda-feira passada, retrasada, não sei mais em que momento estamos, o tempo passa diferente na pandemia. Mas a gente ficou sabendo nessa entrevista deles de vários eventos que a NHL já programou para a próxima temporada, o que é bem legal, mostra um pouco da volta à normalidade, né? Winter Classic, Stadium Series, All-Star Weekend e tudo mais. Mas também ficamos com mais perguntas do que respostas em certos assuntos importantes, desde o caso dos Blackhawks, que a gente não precisa retomar, toda a desgraça que está envolvida ali dessa história, mas também os planos para as Olimpíadas que a gente comentou. E aí, nem 2 dias depois, se não me engano, a Liga anunciou uma parceria com um TikToker canadense, Josh Anderson, acho que é esse o nome dele. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, porque não sou zoomer, não conheço tanto assim o TikTok. Mas a proposta da NHL é justamente de se aproximar e trazer esse público, entre aspas, jovem, para acompanhar seu esporte. E eles falam, né, investir em diversidade, e crescer o esporte, e não sei mais o quê. Mas no momento que eles anunciaram essa parceria, já gerou muita polêmica pela escolha dessa figura pública em questão, porque o conteúdo dele não é lá aquelas coisas, e ele tem amizades com gente daquele site ruim que não deve ser nomeado também. Então, assim, mais um tiro no pé da NHL, para surpresa de 0 pessoas, né? Mas a gente teve um momento de encontros geracionais, com uma entrevista que rolou entre esse menino e o Bettman. Eles leram perguntas que os fãs mandaram, se não me engano, e aí meio que um entrevistava o outro, com base nessas perguntas. Eu tenho alguns comentários, na verdade mais um comentário para fazer sobre esse momento.
E o vídeo tá no canal do YouTube da NHL, se alguém quiser conferir. Mas me digam vocês primeiro, o que acharam dessa história toda? Desse Josh, não sei o que lá, que eu já esqueci. Eu, que moro dentro do TikTok, nunca vi esse menino na minha vida. Mas, assim, comentários à parte nesse sentido, eu acho que a NHL está com uma intenção muito boa, mas é aquela famosa história de boas intenções, o inferno tá cheio. E eles chamarem uma, entre aspas, personalidade para jovem, né? Ele tem, pelo que ele falou, acho que ele tem 19 ou 20 anos por aí. Para fazer uma entrevista com o Batman mostra que, de fato, eles querem trazer mais novatos para mais jovens, mais Gen Z para a liga, mas fica muito difícil você fazer isso se não tem uma contrapartida da liga, né? E na própria entrevista, isso ficou muito claro para mim. Inclusive, teve uma pergunta que eu não sei se vocês viram, mas o Batman não respondeu. Que perguntaram o que ficaria da pandemia para a liga, né? Inclusive, isso que a gente estava comentando, do número de jogos, todas essas mudanças que alguns fãs acham que foram proveitosas, né? Que eles poderiam manter. E a única coisa que ele respondeu foi sobre o protocolo. Tipo, não respondeu o que vai manter, se vai manter, o que foi que mudou. Não, ele só virou e falou, na pandemia foi muito complicado, mas aí a gente teve o protocolo para todo mundo se manter saudável. E eu fiquei, tipo, responde a pergunta, por favor. Não, e eu só quero ressaltar que o protocolo nem é tão eficaz assim, né? Porque... Não, o protocolo é exatamente o que ele é, um protocolo. Nada, se teve uma coisa que essa pandemia ensinou pra gente é que protocolos existem, não significa que eles são bons. E a NHL ainda não tem protocolo para um monte de coisa importante, né? Mas a gente vai entrar nesse assunto também, né? Se não me engano, eles faziam um teste antes do jogo, né? E teve um caso que um técnico, acho, ele testou positivo e ele simplesmente saiu na metade do jogo porque o resultado saiu na metade do jogo. Sim. Não serviu pra nada. Não, fora o tanto de teste falso positivo, falso negativo que deve ter tido, porque esses testes rápidos não dá para você confiar 100%, né? E então, assim, mas voltando para a entrevista em si, eu achei muito marketing o Batman tentando dar um de jovenzinho ali, né? Gente, toda vez que ele falava cool, eu queria morrer, Nossa! assim. E, não, aí ele falando, não, eu não acompanho outros esportes, porque o meu foco é só o hóquei. Uhum. Tipo, eu só olho pra ver o que os outros estão fazendo. Então vira e fala, então por que você não copia o que os outros estão fazendo de bom? Não é? Nossa, acho que essa foi a pergunta que mais pegou pra mim. Você segue o que outros esportes e outros times fazem? Não. É por isso, então. Não que a gente esperasse que você assistisse, né? Porque é claro que não reflete em nada, mas, pô, tanto exemplo aí de liga fazendo coisa melhor e me incomoda isso tanto, porque a NHL, ela é, tipo, quarta, quinta grande liga nos Estados Unidos, se tanto, hoje em dia, e eles estão muito confortáveis continuando ali, nessa posição. Não parece que quer ser o primeiro em nada, porque se for, vai ter muita atenção e eles vão ter que começar a fazer as coisas direito, e também não tá tão ruim num ponto que vai decair ainda mais. Então, para eles tá tudo certo, a gente tá fazendo tudo bem e não precisa copiar ninguém e do nosso jeito é o melhor. E aí eu faço referência a mim mesmo. Tipo... Eu acho que o prova maior de que olhar para outra liga pode ser benéfico foi a bolha da NWHL. Eles basearam na bolha da NWHL, NWBHL, acho, eu me confundo com as siglas. Mas a Liga Feminina de Basquete, que eles conseguiram fazer algumas coisas que deram resultados benéficos, e a NWHL copiou alguns métodos. A WNBA está falando. Isso, exatamente. Aí eles conseguiram copiar alguns métodos, algumas coisas. Eles mesmo falaram nas reportagens deles isso. E trouxe uma visibilidade maior para a modalidade. E isso é um reflexo do aumento do teto salarial. Eles conseguiram melhorar muita coisa para as temporadas que estão vindo aí. Uhum. Aí o Batman me fala, eu não acompanho esportes, olha o que eles fazem de melhor. Eles não fazem nada, então... Não, ele poderia ter comentado pelo menos na NWHL, né? Se tem toda essa intenção de vamos nos unir, vamos nos apoiar, nem isso, sabe? Tipo, que intenção é essa que não comenta nem numa entrevista com um TikToker? Eu não aguento mais esse papo de se um dia tiver um acordo entre
a WHPA e a NWHL, talvez a NHL esteja interessada. Ah, me respeita, investe logo, cala a boca. Né? Se quisesse mesmo, já estava feito. Pra mim, Não, e tem interesse dos times, né? Os times Pois é. como fora da NHL, tipo, os times da NHL, como time mesmo, como empresa, quer investir e não pode, fica amarrado nisso. eu, ser sincera, não sabia nem quem era esse menino. Se não tivesse me falado da entrevista, não teria nem visto, porque eu também não vi divulgando a entrevista. Pra mim, uma coisa que eu vou reclamar no Power Play, mas pra mim essa entrevista foi enchendo linguiça, não trouxe nada de novidade pra gente, é só o que a gente já sabe, que eles sempre tentam falar todo ano, que eles querem tornar a liga internacional, eles querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas a gente sabe que isso é um papo que vem de anos e nunca fazem nada. Ele até comentou dos novos jogadores estarem um pouco mais presentes nas redes sociais e quanto isso é importante, mas ao mesmo tempo eles engessam tantos jogadores que os jogadores não conseguem mostrar personalidade. Então, assim, E aí chegam os jovens jogadores que estão acostumados com a internet, estão acostumados a se exibir, aí entra no time e vê todo mundo fazendo o contrário e fica, cara, será que eu faço? Será que eu não faço? Todo mundo já foi jovem, todo mundo Pois é, e isso vai sabe. aumentar cada vez mais, não só Sim. pelo movimento natural das mídias, mas porque a gente teve desde 1º de julho, para quem acompanha o esporte universitário, a NCAA aprovou para cada estado meio que legislar à sua maneira, mas para os jogadores universitários poderem lucrar da sua imagem, do seu nome, então vender merchandise, camiseta, fazer acordo de Uhum. marketing com Porque marcas no Instagram, que é uma coisa que assim já deveria ter acontecido há muito tempo, mas tudo bem, Nossa vamos lá. senhora. NCAA chegando ao século XXI. Vai ter um respaldo um pouco negativo, talvez a gente viu já algumas polêmicas acontecendo, e eu acho que eles vão ter um período de ajuste, mas esses jovens que vierem do nível universitário vão estar muito mais acostumados a se vender e se marketear de uma forma. Eu acho que conforme os anos passam, cada vez mais eles vão estar meio com a mente empreendedora, né? Se pode dizer, de divulgação na mídia, porque antes disso eles não podiam fazer absolutamente nada, você não pode nem, assim, se alguém te pagar um café da manhã, você está suspenso do time, então, umas coisas meio absurdas. Então, vai ter que ter algum tipo de adaptação a essa maneira também, porque eles já vão vir com outra cabeça para chegar no nível profissional. eu acho que Sim. isso é bem importante, porque a gente sabe que lá, por mais que eles ganhem bolsas para estudar com base no esporte, a gente sabe que não são todos que têm uma condição financeira tão boa assim, Sim. apesar do hockey ser mais Uhum. elitista. Então, assim, poxa, a pessoa tem que ter um meio de se bancar. Não tem como ela trabalhar porque ela está estudando e está ali treinando um trabalho por fora, provavelmente é complicado, porque vai trabalhar em que horas? Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante e traz um pouco, isso acaba permitindo o jogador ter um pouco mais de personalidade nas redes. Isso acaba atraindo fãs, porque o esporte, pelo menos o hockey aqui no Brasil, cresceu um pouco porque o pessoal começou a ler livro que tinha esporte, começou a se interessar. Só que aí, como muitos já reclamaram comigo, você entrou na rede não tem nada. Você entra nas redes sociais não tem nada. Não, eu fico pensando o dinheiro que o Barzal não estaria ganhando dessas fãs brasileiras se ele usasse o Instagram dele, cara. Ele não precisa nem postar publicidade, só usar a rede social. Sim. Eles dão sorte que as pessoas fazem vídeos deles para postar na internet por causa de livro. Porque É senão... uma coisa que o Igor mesmo, o Igor Larionov Jr., falou com a gente naquela entrevista, né? Uhum. Cara, se algum time da NHL quiser, eu tô aí, eu vou trazer muito dinheiro pra eles. E a gente sabe a verdade. É verdade. da ideia. Parece que tem que forçar. Faça, pegue, olha, tá aqui. Pô, esses jogadores, imagina como ia ser hilário esses jogadores dançando as dancinhas do TikTok. Eu acho que, assim, essa escolha... Eu acho que se eles quisessem escolher um menino do perfil desse Josh aí, Justin Bieber já tá muito mais à frente do que ele pode oferecer de trazer fãs. Né? Já é o fã número 1 dos Maple Leafs, já tem todo o histórico de fazer fancam até para os Não, é jogadores. isso que eu Então, ia comentar. Aquela música que ele lançou com o videoclipe dentro dos Leafs foi uma jogada dos Leafs genial, Eu não vi isso. sabe? como Aquela. não viu, a gente teve até o TikTok lá, Hold On. Até o NHL compartilhou isso. Eu acho que eu não vi isso. Tá vendo? Eu não sou uma pessoa presente nas redes sociais, como é que eu reclamo dos outros?
Ai, amiga, você não é uma liga bilionária, sabe? Acho que as obrigações são um pouco diferentes. Você não ganha dinheiro com isso. Né, exatamente, infelizmente. Mas assim, você vê que na época da pandemia, que alguns jogadores, eles não necessariamente entraram para as redes, mas as esposas, namoradas, compartilhavam algumas coisas mais pessoais, isso animou o público de uma forma. A gente via, entrava lá no TikTok, tava eles dançando. Teve um, acho que até machucou a esposa sem querer, ou o filho, um negócio assim, porque se atrapalhou dançando. Você vê teve uns que falaram que lê livro, e você ficava, meu Deus, eles leem. Sim. Gente, olha só, eles são seres humanos, eles não voltam para uma caixinha onde fica guardado todos os jogadores juntos quando a temporada acaba. Não podemos mentir. Parece que chega final da temporada, eles pegam e guardam todo mundo assim no vestiário e tranca a porta. E aí fica postando umas fotos meio fake, assim, num destino tropical, pra fingir que eles estão de férias em algum lugar. Eles tiram 500 fotos do campo de golfe e postam essas. Tem o campo de golfe. O campo de golfe, verdade. E a pescaria também, galera. Pescaria do final de semana, não vamos esquecer. Mas exemplo disso que vocês estão falando, às vezes se o jogador não quer ter rede social, por exemplo, por N motivos, né? Cada um é cada um. E às vezes as esposas, namoradas, irmãos, às vezes, começam a compartilhar. Acho que um exemplo muito grande disso é a própria esposa do Price, a Angela, né? Ela usa o Instagram dela para divulgar o próprio time, sabe? E elas já lançaram vários merchandisings em parceria com Montreal e como que isso também divulga o time. Sim, a marca dela e da esposa do Jeff Petrie agora tá fazendo parceria com, acho que eles fizeram primeiro com Chicago, agora com Pittsburgh também, de fazer esse merchan mais feminino, mais, né, um espírito WAG. E mesmo que seja o espírito WAG, isso traz as mulheres para o esporte também, incrível, porque elas se identificam. Eu queria ser WAG só para coordenar o rolê fashion. Exatamente, Tem muita gente passando vergonha. Não precisa necessariamente ser o egg. Me deixa participar dos eventos, eu tô nem aí. Exatamente. Não tem namorada, eu posso servir de, sei lá, namorada não, mas eu posso servir de acompanhante dele. Não tem problema. Não, o esporte, precisa. A sociedade deve muito aos WAGs e assim, elas não recebem esse reconhecimento. Elas trazem um merchan pro time, tudo bem que não são todas, mas algumas que são um pouco mais presentes nas redes sociais, elas trazem um merchan pro time, pro esporte, que o próprio time e a liga não faz. Não, eu confesso para vocês que eu acho que eu sigo mais o Eggs do que os jogadores no Instagram. Muito mais interessante. Teve quando eu comecei a acompanhar hockey, sei lá, tipo, 2016, 2017, eu acho que eu seguia todas as Eggs do Predators. Todas, já tiveram alguns jogadores que foram trocados e tal, mas eu sempre sigo elas, eu adoro elas mais do que os jogadores. Então, e isso é uma coisa que parece que falta a gente enxergar, né? Que você não vai trazer gente nova se as pessoas que você coloca são as mesmas. Você só vai reproduzir, você vai trazer os filhos de quem já acompanha. E, assim, não vai renovar de fato, não vai expandir, né? Na verdade, só vai renovar quem já tá ali. Nem renovar tanto, porque se você pegar que essa geração mais nova, talvez um pouco mais ligada em rede social, essas coisas, como eles não estão presentes, eles não vão estar acompanhando de fato. Sim. Se é pequeno, vai com o pai, depois que cresce, para. Eu acho que eu digo renovar mais no perfil da pessoa que vai chegar ao seu esporte. Não vai ser mais diverso, não vai ser mais internacional, não vai ser mais legal. Vai ser só mais do mesmo. Os novos, eles se incomodam com o fato da liga não falar sobre certos assuntos, da liga não apoiar a minoria, eles se incomodam muito com essas coisas, e aí acaba que eles vão, eu não vou, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou assistir um jogo de hockey? Eles são ali a mesma coisa, é aquela coisa que a gente fala, você abre o Twitter, você vai ver o perfil de quem segue, parece a mesma pessoa em diferentes contas. Sim. Então, acaba que isso também acaba não atraindo, porque você não vê novidade, então o jovem ele acaba não se interessando por não ter novidade nenhuma e por em contrapartida ao que eles têm como ideologia, né? Então, eu acho que isso é muito difícil. Dá muito trabalho. E não é para dar trabalho, é para ser uma coisa natural e legal. E não é para você ter que racionalizar e criar motivos, né, para ser fã e para continuar torcendo e apoiando alguma equipe ou algum jogador ou a liga em si. Mas então que a gente já entrou em todos os nossos sentimentos e opiniões, então acho que a gente pode ir caminhando para a conclusão desse episódio com os nossos Power Plays. Power Play, para quem não acompanhou, a gente faz aí 2 minutinhos mais ou menos,
normalmente mais, porque a gente não tem controle sobre o que a gente fala, mas tentando manter Power Play um momento para você deixar suas opiniões, seu pedido, sua reclamação, o que for, e ninguém vai te interromper. É hora de colocar as ideias para funcionar. Pode ser um Power Play de 2 minutos, pode ser um Power Play de 9, como foi no começo ali da série entre Vegas e Colorado. Isso depende um pouco da opinião. Mas vamos lá, quem quer começar hoje? Todo mundo tem Power Play, eu acho, né? Pelo que a gente conversou antes da gravação. Uhum. Jess, quer ir primeiro? Pode ser então que eu aproveito o gancho. Então, meu Power Play é sobre legenda. Gente, por favor, legendem os conteúdos de vocês. Eu fui assistir essa entrevista do Batman com o menino lá, que eu já nem lembro mais o nome, e não tinha legenda. E eu não digo nem legenda em português, eu digo legenda no idioma do vídeo mesmo, do conteúdo. Não tinha legenda, a NHL bloqueia a legenda automática do YouTube. E aí eu ficava olhando assim, e colocaram a música de fundo para piorar a situação para mim. E aí eu fiquei, não entendi quase nada, tive que assistir 3 vezes aquela entrevista, entrevista nem interessante assim. Então, a NHL fala que quer ser inclusiva, ela não é nem um pouco inclusiva, porque para mim, se você não coloca legenda, você está ali excluindo a minoria, tanto dos que necessitam de legenda, quanto para o pessoal que é de fora do país, que às vezes está querendo começar a acompanhar, não entende muito bem o idioma e a legenda auxilia. E hoje a gente já viu casos aqui teve até um caso de um brasileiro que legendou um vídeo da NHL pela YouTube mesmo, e a NHL foi lá e bloqueou a legenda em português. Então, assim, como é que eles querem acessar novas pessoas se eles não trazem, se eles acabam bloqueando e não facilitam para as pessoas poderem estar acompanhando. Mas não só isso, no History, no YouTube, qualquer vídeo que você fizer, a gente, por favor, legende. A gente sabe que no Brasil, no mundo, tem as pessoas que são deficientes auditivas. Não só isso, às vezes a gente está num lugar que não dá para, às vezes, ouvir a legenda direito. Tem gente que tem dificuldade, não dá para ouvir o áudio, então a legenda ajuda. Tem vezes que não dá para ouvir o áudio por N motivos e a falta da legenda acaba prejudicando demais. Então, é isso. Meu Power Play é contra as pessoas que não legendam conteúdo. Muito bom. É até, acho que uma coisa que a gente precisa trazer mais para o nosso conteúdo mesmo. Eu sei que... Ai, meu Deus, outro helicóptero passando aqui. Vamos parar, por favor? Estou tentando gravar o negócio. Nem sei se está pegando o barulho deles, vou descobrir na edição. Mas a gente posta muita coisa rápida, né? E no calor do momento, e que algumas redes sociais já têm a ferramenta para você inserir esse tipo de texto e de legenda para tornar o conteúdo mais acessível, e é uma coisa que a gente pode cada vez mais trazer para maior quantidade possível. Eu acredito que no YouTube a gente tem as legendas automáticas sendo geradas aí normalmente, quando tem alguma coisa mais complicada, a produção faz aí as legendas tanto do inglês para o português, quanto para conseguir ler, como você falou, no Stories em silêncio, quer dizer, sem ligar o áudio, né, do seu aparelho. E como você colocou também, Jazz, eu acho que é muito isso, é uma coisa que não prejudica e beneficia também quem, a princípio, não precisa, né? Que nem rampa em calçada, por exemplo. Que você torna um negócio mais acessível para quem precisa, quem tá numa cadeira de rodas, por exemplo, mas você também facilita a vida de quem, sei lá, tá carregando uma mala, tá andando de bicicleta. E aí a legenda você torna o conteúdo mais acessível para as pessoas, e também quem não quer ligar o som, quem quer só ler o que está acontecendo e não tá de fone, pode aproveitar aquele conteúdo, saber do que se trata e ver se de fato vai acessar e vai ver. Então, muito bom, muito importante. Adorei isso que você colocou. Isso que a Mafê falou, só fazer um último comentário da importância de legendas, que às vezes a gente pensa, é só para quem tem deficiência, mas assim como as rampas em calçada, que às vezes você não precisa, mas eventualmente você pode precisar, a legenda é a mesma coisa, sabe? Não é para um público restrito, é uma coisa que vai facilitar para todo mundo e eventualmente você também pode precisar daquilo. Então, eu sou super a favor de todos os artifícios de acessibilidade possíveis. E já que a gente está falando em conteúdo mais inclusivo, NHL, acho que começar por aí é uma coisa muito simples. Com certeza, eu
aqui no Brasil, eu não sei dizer, mas eu sei que muita gente tem deficiência auditiva, muitas pessoas que não se dão conta têm deficiência auditiva. Não é o suficiente para precisar de legenda o tempo todo. Mas eu, por exemplo, eu vejo tudo legendado, seja em português, seja em inglês, seja no idioma que for. Eu sempre vejo tudo legendado. Até porque, vamos supor, você está vendo TV. Aí você tá com barulho em volta. Se você for ficar aumentando o volume para competir com o que você está vendo, o seu TV vai para 50 e você não vai perceber. Então, assim, não é só questão de acessibilidade. Isso daí acaba que traz benefício para todo mundo. Se você está num ambiente lotado, você vai conseguir ver ali seu conteúdo sem incomodar a pessoa que está do lado. Então, assim, ela traz um benefício para muita gente de muitas formas que a gente às vezes não repara. Por exemplo, às vezes você está no Instagram, você está ali, você não pode ouvir o áudio por algum motivo, e às vezes você fala assim, tá sem áudio, vou poder ver, tá sem legenda, vou ver depois. Acaba esquecendo, aquele conteúdo passa, e aí às vezes até os criadores de conteúdo ficam, ai meu Deus, eu tô perdendo visualização. Tá perdendo porque às vezes não legenda, que é uma coisa tão simples. Então, sim, ela é benéfica e não atrapalha visualmente nada, 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 nada. Perfeito. Muito bem colocado. Passando ao próximo Power Play. Ju, o que você tem a nos dizer? O meu Power Play de hoje não tem nada a ver com hockey, mas eu vim aqui divulgar um livro de uma seguidora / leitora nossa que já acompanha a gente há um bom tempo. E como eu sei que tem muitas meninas que começaram a acompanhar hockey por causa de livro, nada mais justo do que indicar um livro. A Ju Mascarenhas está lançando o livro dela este final de semana. O livro chama Quando Eu Me Encontrar. E tem como tema principal uma garota de 20 e alguns anos que se descobriu, depois que terminou um relacionamento, que ela estava em um relacionamento abusivo. E acho que essa é uma situação que muitas de nós, se não vivemos, conhece pessoas que viveram, e muitos relacionamentos que a gente só entende que foi abusivo depois que aquilo terminou. E quando eu falo isso, eu não quero dizer só em termos de relacionamento casal romântico, às vezes até muitas amizades. Então, eu fico aqui essa dica, Quando Me Encontrar, disponível no e-book na Amazon. É uma leitura importantíssima para todo mundo e espero que vocês gostem. Muito legal. Foi um Power Play eficiente esse. Já pegou puck no começo e marcou antes do tempo acabar. Golaço. Obrigada. Muito bom. Bom, eu vou passar o meu. Então, o meu Power Play é muito simples, acho que também não vai chegar aos 2 minutos. Queria deixar um agradecimento a todas as pessoas que mandaram mensagem pra gente no final dessa temporada, falando do nosso trabalho, elogiando, não só no final da temporada, mas quem manda ali um comentário durante, né? E seja elogiando uma arte, seja um comentário numa interação no YouTube, falando que gosta muito dos resumos da estagiária. É sempre muito gratificante receber esse tipo de feedback positivo. Fica um pedido também para quem às vezes não fala que gosta, mas gosta. Fale, mande mensagem, é muito bom ouvir. A gente fica se sentindo um pouco nas nuvens, porque é um trabalho que todo mundo faz aqui pura e simplesmente por amor. Assim, eu não tenho dúvida de que a gente só se mata para fazer o NHLas acontecer do jeito que ele é, porque a gente gosta muito, não só do que a gente está fazendo, mas também do esporte e quer ver esse resultado que ele traz. Então, muito obrigada a você que acompanha a gente, seja desde o surgimento ali em 2017, ou que chegou agora no hockey e caiu no nosso perfil e gostou e está seguindo. Agradecer a quem manda essas mensagens, mas mesmo quem também não manda e apoia com o seu follow, com as suas curtidas, também é muito bom e gratificante a gente ver essas pessoas, essas notificações, a gente sabe muito bem quem está lá interagindo sempre e os perfis frequentes, a gente até comenta entre si já, assim, sabe de nome algumas pessoas, né, que estão com a gente, então isso é muito legal. Agradecer também a nossa equipe maravilhosa, vocês meninas que estão aqui no Pod comigo hoje, mas todo mundo que está por trás fazendo esse site acontecer, seja na redação, nas redes sociais, nas artes, na produção de campanhas, na codificação daquele site completamente problemático que a gente tem, porque ninguém aqui é programadora, mas a gente se vira como pode. Ainda bem que o Tumblr ensinou bastante, né, quando a gente era mais jovem. Então teve alguma noção aí. Então, meninas, muito obrigada por mais um ano. A gente vai entrar
num pequeno período de férias aí. Quem estiver ouvindo esse episódio já deve ter visto que a gente tá descansando por alguns dias para recuperar as energias, dar uma limpada e organizada nas ideias para voltar com tudo para todo o conteúdo que vem depois. Mas, novamente, muito obrigada do fundo do coração. Eu fico muito feliz toda vez que eu vejo parabéns, ou gosto muito de não sei o quê. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz e só vejo a gente crescer. E com essa mensagem, acho que podemos encerrar esse episódio? Podemos. Sim, sim. Podemos. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Vocês queiram muito falar? Não, acho que você já falou tudo. Tudo e um pouquinho mais. Exatamente. Eu quero Certo. deixar aqui também agradecimento para todo mundo que nos acompanha e que a gente possa crescer mais no próximo ano, né? Então, é isso. Obrigada, pessoal. Então, como eu disse, nossa equipe vai descansar um pouquinho por mais alguns dias antes de voltar com tudo para cobrir os próximos acontecimentos da NHL e do hockey no geral, porque afinal o hockey volta antes da NHL. A gente tem Mundial Feminino aí em agosto para acompanhar, as ligas europeias profissionais também voltam um pouco mais cedo. Muita coisa para ver, muita coisa para acontecer. Aproveitem esse tempinho vocês também para curtir outros esportes. Tem Olimpíadas aí, tem outras ligas e outras coisas acontecendo. Claro que a gente volta logo para continuar produzindo e trazendo o melhor conteúdo sobre hockey para vocês, então não deixem de acessar nhelas.com, nhelas.com e acompanhar e seguir @nhelasbr nas redes sociais. Comprem na lojinha, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, porque é tudo isso que nos ajuda a continuar crescendo. Vocês ouviram Mafê? Yes. Ju, Esse foi o podcast A Quinta Linha. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau.